Se você tem prótese peniana e quer aumentar o calibre ou melhorar a textura do seu pênis, esse vídeo ele foi feito para você. Vou te mostrar como o preenchimento peniano com ácido hialurônico ele pode resolver duas queixas comuns de quem já fez o implante da prótese e o que você precisa saber antes de fazer. Eu sou o Dr. Rossol, urologista especializado em andrologia, e cada vez mais pacientes me procuram querendo fazer preenchimento peniano. E faz sentido porque a prótese ela resolve a rigidez para o paciente ter relação, mas ela nem sempre ela devolve aquele calibre inicial do membro que o paciente tinha antes. Então hoje eu vou te explicar por que esse procedimento funciona tão bem nesses casos dos pacientes que têm prótese e quais são os cuidados específicos que é fundamental você, quando for fazer o procedimento, procurar um especialista, um andrologista que entende bastante sobre prótese, sobre pênis, sobre a anatomia do pênis. Então fica até o final do vídeo, porque lá no finalzinho eu vou falar para vocês um risco específico que só existe em pacientes que têm prótese e que pode terminar em cirurgia se não for bem manejado. Fica até o fim. Vamos entender o contexto. A prótese peniana, a semirrígida, também chamada de prótese maleável, ela é uma excelente solução para a disfunção erétil refratária a outros tratamentos. Mas ela tem uma característica importante. A prótese semirrígida, ela não expande. Diferentemente da prótese inflável, que você aciona a bombinha e ela aumenta de calibre do membro, a prótese semirrígida, ela tem um tamanho fixo. O pênis fica sempre naquele tamanho. As próteses americanas mais usadas, como a Genesis e a Tactra, elas vêm em calibres de 9,5, 11 milímetros e também de 13 milímetros. São 3 tamanhos. E aqui que está o problema. Nem todo paciente comporta a prótese mais grossa. Muitas vezes, a gente precisa colocar uma prótese de um calibre intermediário porque é o máximo que a anatomia do pênis do paciente suportou no dia da cirurgia. E aí o paciente pergunta, doutor, não dá para engrossar um pouquinho mais? E aí que entra a questão do preenchimento peniano com o ácido hialurônico, que é uma solução para esses pacientes. O preenchimento com ácido hialurônico em pacientes com prótese semirrígida oferece 2 benefícios principais. Primeiro deles, aumenta a circunferência do pênis. Dependendo da quantidade de pele e da frouxidão, da elasticidade das fáscias do paciente, do membro do paciente, é possível ganhar de 2 até 4 centímetros na circunferência. E isso é realmente bastante significativo. Teve um estudo que foi publicado agora em 2021 no Journal of Medicine, que avaliou preenchimentos com ácido hialurônico e mostrou um aumento médio na circunferência de 2,3 centímetros, com uma taxa de satisfação bastante alta. Em torno de 90% dos pacientes ficaram bastante satisfeitos com o engrossamento. Existe um segundo benefício que pouca gente fala, e esse benefício é a melhora na textura do pênis. A prótese semirrígida, por ter uma haste rígida, ela pode ser sentida durante a penetração, tanto pelo paciente quanto pela parceira. E quando a gente aplica o ácido hialurônico ao redor do membro, cria-se uma camada que suaviza essa percepção da rigidez, daquela questão dura da prótese. O pênis fica com uma textura mais natural, mais próxima do tecido erétil original do membro. E aqui um ponto técnico importante, que é o tipo de ácido hialurônico que vai ser utilizado para fazer o preenchimento, porque isso pode variar. Em relação a pacientes que não têm prótese, eu uso normalmente um ácido hialurônico que tem uma consistência mais firme. Em pacientes que têm prótese, eu uso geralmente um ácido hialurônico que tem uma densidade menor, que ele é mais macio, justamente para criar esse efeito de amortecimento no pênis do paciente. E como que é feito o procedimento do preenchimento com ácido hialurônico? Ele é feito no consultório, aqui mesmo na clínica, com anestesia local, dura entre 20 e 30 minutos todo o procedimento. Antes de fazer o engrossamento, a gente faz uma preparação com uma antisepsia bastante rigorosa, com clorexidina, para matar qualquer tipo de germe que está ali na pele do paciente. Isso é feito minutos antes
do engrossamento. E também eu utilizo, na minha técnica, o uso de cânula. Eu não utilizo mais agulhas para fazer o preenchimento peniano. Tem três tipos de cânulas de tamanhos, espessura e comprimentos diferentes. Antes de aplicar o ácido com a cânula, eu faço um pouquinho de anestesia na base do pênis. Não é utilizada muita quantidade de xilocaína. E, na sequência, aplico o ácido com a utilização de cânulas que tem a ponta não muito contundente, não é uma ponta aguda como a agulha. A cânula ela tem uma pontinha que ela é romba, ela é arredondada, e isso diminui a chance de ter hematoma, de ter sangramento dentro do pênis na hora do procedimento. Então, após a anestesia, aplicamos o ácido nos dois lados. A quantidade de ácido a gente vai definir dependendo do tamanho e da densidade do pênis, o tipo de ácido, como eu expliquei na hora, conforme for o tecido, a pele do pênis, a gente vai decidir qual que é o ácido melhor para ser aplicado. Existem inúmeros tipos e marcas de ácido diferente, mas sempre a gente tenta colocar uma quantidade ideal para que o pênis fique o mais homogêneo possível. Eu já realizei vários engrossamentos de pacientes com prótese peniana e o resultado ficou muito bom. Os pacientes ficaram muito contentes com essa técnica que nós temos utilizado e com o tipo de ácido que também a gente tem utilizado. Agora vem a parte que eu prometi lá no início do vídeo, que é o risco específico de fazer preenchimento em quem tem prótese peniana. O procedimento em si ele é seguro, mas em pacientes com implante, os cuidados com asepsia precisam ser redobrados. Porque se houver qualquer infecção no local do preenchimento, essa infecção ela pode migrar para dentro do corpo cavernoso onde está a prótese. E a infecção da prótese peniana é uma complicação grave, porque pode exigir a retirada do implante, troca dela alguns meses depois e ter que fazer todo o procedimento cirúrgico novamente. Tem um estudo do Wilson que foi publicado em 2007 no Journal of Urology, que mostrou que as infecções de prótese peniana, embora elas sendo raras, ocorrem em 1, 2, 3% dos casos, ela tem um impacto significativo na qualidade de vida dos homens quando eles precisam fazer a retirada e depois a troca da prótese. Por isso, eu sigo um protocolo bastante rigoroso e recomendo para os meus pacientes, que inclui, no dia do procedimento, tomar um banho em casa, fazer uma higiene bastante cuidadosa, bastante rigorosa na região genital, uma limpeza completa, e depois aqui, na hora de fazer o procedimento, a gente faz uma antisepsia local com clorexidina. A gente usa um produto que é um sabão de clorexidina e degerma, aplica bastante esse produto minutos antes de fazer o procedimento. E também uma outra coisa muito importante, material esterilizado, aberto na hora e material de boa qualidade. Eu quero lembrar de uma coisa muito importante. Se você for fazer preenchimento, engrossamento, harmonização peniana com ácido hialurônico, procure um médico urologista especializado em andrologia. É o médico que tem experiência nos dois procedimentos, tanto na prótese peniana como no preenchimento peniano com ácido hialurônico. Então essa é uma dica muito importante. Faça com um profissional habilitado que tem conhecimento da estrutura do órgão, da anatomia. Em relação à expectativa do paciente de engrossamento quando ele já tem a prótese peniana. Assim, o preenchimento ele é feito de uma forma estagiada. Geralmente eu faço uma primeira sessão, uma primeira aplicação, avalio o resultado e depois pode ser que sejam necessárias outras pequenas aplicações para corrigir pequenas irregularidades. Geralmente em 1, 2, no máximo 3 sessões a gente consegue deixar ele grosso, homogêneo e bonito. E quero lembrar que o índice de infecção no engrossamento ele é muito baixo. O ácido hialurônico ele é um produto natural, ele existe no corpo humano. Então ele é um produto que ele se acomoda muito bem naquela camada onde ele deve ser colocado ali debaixo da pele do pênis. Ele é um produto reversível. Ele é absorvido ao longo do tempo pelo organismo do paciente. Mas se por acaso o paciente não gostar do procedimento, a gente pode desfazer ele com a aplicação de uma enzima chamada de hialuronidase.
No local onde a gente fez a aplicação do ácido, a gente pode, com a mesma agulha, entrar ali, aplicar essa enzima em cima da região do ácido e isso vai dissolver, vai desfazer aquele engrossamento. É muito raro. Eu já tenho mais de 250 casos onde eu fiz preenchimento peniano e em apenas um caso usei a enzima, que foi num paciente que ficou um pouquinho descontente com um abaulamento na ponta. Então a gente aplicou um pouquinho de enzima naquele abaulamento, naquela bolinha, e isso se desfez em um dia. O paciente ficou muito satisfeito. É muito raro um paciente querer desfazer o preenchimento, o engrossamento peniano com ácido hialurônico. Tem um estudo de 2019 que mostrou que a taxa de satisfação do engrossamento peniano ela é superior a 85%. Isso com ácido hialurônico. E com uma baixa incidência de complicações. Eu me refiro a complicações severas. Mas isso quando o procedimento é feito com um profissional experiente, quando ele é feito com um andrologista. Você pode ser candidato para esse procedimento de engrossamento se tem prótese peniana e quer aumentar o calibre do seu pênis. E também se você sente que a prótese peniana ela está aparente demais ou talvez com uma textura desconfortável, talvez rígida demais. Tem um detalhe muito importante. Se você colocou prótese peniana recentemente e ainda está num tempo de cicatrização da cirurgia, que esse período é menos de 6 meses, ainda não pode fazer o engrossamento. A gente só faz depois de 6 meses do implante da prótese peniana. Uma outra contraindicação para fazer o engrossamento é se você está com alguma infecção ativa no corpo, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção de pele, qualquer infecção no corpo contraindica o engrossamento peniano. Na consulta, a gente avalia a anatomia do paciente, a quantidade de ácido que vai suportar naquele pênis, naquele tamanho, o tipo de prótese que o paciente tem, e isso tudo vai definir como vai ser o preenchimento peniano no homem que tem prótese. Se você tem prótese peniana e está considerando fazer um preenchimento com ácido hialurônico, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a tirar todas as dúvidas, espero ter esclarecido o máximo possível e também, se gostou do vídeo, dá um likezinho aí, se inscreve no meu canal, estamos sempre produzindo conteúdos novos relacionados à sexualidade masculina.